Caros alunos, no capítulo 6 a gente viu os primeiros circuitos sequenciais, a gente viu o latch e sobretudo o flip-flop, que são os elementos mais básicos sequenciais que existem, tá? E agora nós vamos para um tópico importante, que é a parte de diagrama de estados, máquinas de estados síncronas. Por que é uma máquina de estado síncrona? Porque ela é cadenciada pelo relógio, né, pelo clock. Tá? Então você está numa situação e só vai mudar de estado dessa situação mediante para a gente uma borda de subida do clock. Então a borda de subida do clock vai cadenciar a mudança de um estado. Então antes de começar pelo livro, eu vou pedir para vocês abrirem os slides que eu mandei por e-mail. Tá. O primeiro slide eu vou fazer o seguinte, eu acho que vai ser uma coisa legal, né? Eu vou dar já apresentar um projeto pronto para vocês verem do que se trata o capítulo. Então eu vou pegar aquele exercício 6.19 que a gente fez, que é um exercício bem difícil e importante do capítulo 6. Vou dar uma readaptada nele, tá? De tal forma que ele se enquadre num exercício de máquinas síncronas. Tá? Então vamos readaptar esse circuito aqui, tá? Esse exercício que a gente resolveu, que é o 6.19, só que agora é adaptado. Adaptado da seguinte forma: o nosso load, que lá no exercício do capítulo 6 era só meio pulso, ele copiava esse clock aqui na parte em que ele estava ativada. Agora ele vai ser um pulso inteiro. Essa é a ideia da máquina síncrona. Como o estado da máquina ele só varia na borda de subida do clock, então as suas saídas elas só podem variar a cada borda de subida do clock. Essa é a ideia da máquina síncrona. Então no caso teria que pegar todo o clock, tá? Desde uma borda até outra. Pode ser que eventualmente esse load seja usado para alguma finalidade e só interessa a borda de subida dele. E pode ser que essa solução seja satisfatória também, tá? Então, só para a gente refazer aquele problema do jeito que a gente tinha feito no capítulo 6, tá? Qual o problema aqui agora? Agora a gente pode gerar um Q2, né, que antes ia até essa borda de descida do clock, agora gera um Q2 até o final do clock seguinte, tá? Então, nada demais, né? A adaptação no circuito. A única diferença aqui é que aqui você tinha um clock por borda de descida, agora continua com borda de subida. E o seu frame estado, que vai ser o seu load, né? Esse circuito funcionaria muito bem, né? A menos de algumas condições do tipo não pode começar outro frame aqui nessa borda, não é? Você não, como é que você vai? Não pode começar outro frame até essa borda aqui. Então tem algumas restrições. O frame não pode ser um pulso curtinho, porque senão a máquina aqui ela não vai pegar. Então eu vou adaptar então a solução, né? O exercício é o mesmo. Só que agora, ao invés de usar Q1 e Q2, a gente não vai fazer mais isso, tá? A gente vai calcular o circuito. A gente vai calcular um diagrama de estados e vai pegar esse diagrama de estados, aplicar uma receita de bolo e transformar esse diagrama de estados num circuito, que é o que está a segunda página de slides que eu passei para vocês, tá? Então, esse aqui seria o nosso diagrama de estados, ó. Esse aqui seria o nosso diagrama de estados, né? E eu vou passar também a usar o clear, que a gente não tinha. Então, o que esse estado aqui em amarelo significa? Significa uma situação de clear, ou seja, o clear ele é assíncrono, é um pulsozinho, ele não depende da borda de subida do clock, né? Não depende. Então, se você der um pulsinho de clear, curto que seja, ele zera o flip-flop, tá? Então essa é a ideia. Aqui onde está tracejada, onde cada linha aqui está tracejada, ou seja, você pode ir para o estado, o clear dos flip-flops, que eu vou chamar de estado 00, né? A gente vamos estimar que com 2 flip-flops a gente resolve esse problema. Estado 00. Um clear a gente manda para esse 00, tá?
Um clear manda para o 00. Tá ele aqui, ficou. Tá em amarelo. Então essa situação é a situação de clear. Então eu já estou imaginando o seguinte: como o meu pulso vai estar dentro de um pulso, de uma situação com frame igual a 0, né? Aquele frame igual a 0. Se o frame tiver em 1, né? Se o frame tiver em 1, eu vou dar um clear e vou ficar nesse estado aqui permanentemente. E aí, quando sair do clear, os seus flip-flops estão com 00, você vem aqui pro... Esse aqui, digamos assim, é um estado síncrono, tá? É um 00 sem clear. Esse aqui é um 00 com clear. Ou seja, os dois flip-flops estão em 00. Só que aqui em amarelo tá sem clear e aqui em vermelho bem claro tá... Desculpa, aqui em amarelo tá com clear e aqui em vermelho bem claro está sem clear. Então a gente... Qual é o enunciado do problema? Você fica esperando a primeira borda de subida do clock. Então quando saiu do clear, você está aqui, ó. Quando deu a primeira borda de subida do clock, a gente vem para o segundo estado. Aqui eu dei um nome de 01. Poderia ser 11, poderia ser 10. Depois você estuda a melhor designação, porque ela pode influenciar no tamanho do hardware, na geração de pulsos espuros e por aí vai. E aí é o seguinte, durante todo o clock, né? Então quem seria o estado 00? Vamos voltar aqui. O estado 00 com clear seria aqui. Sem clear seria aqui com clear. Sem clear seria até aqui. E o estado 01 seria esse, tá? 01 seria esse. Durante todo o estado, então, eu vou dar saída load. Então é assim a anotação. Aqui você está dizendo que você vai pulsar o load. Na verdade, se o load estiver em 1 aqui embaixo também, ele não tem pulso escuro entre um estado e outro não. Ele fica em 1 direto. Aqui é o seguinte, notação, o load é 1 nesse estado. Tá? O load é 1 nesse estado. Onde não tem escrito load do lado, o load é 0. Então o load é 1 durante um clock. E no clock seguinte, eu vou ficar no estado absorvente. Por que absorvente? Porque o pulso é só no primeiro clock, não é? O pulso não é só no primeiro clock, então aqui, e vai ficar aqui para sempre. Então dali até o final do frame, ali é estado 1-0. Vou voltar aqui. Até o final do frame, que é aqui, ó, é estado 1-0. Nesse momento aqui, né? Apesar de não estar na borda de subida do clock, você deu um clear. Como você deu um clear, você vai para aquele 00 entre aspas amarelo. Ou seja, um 00 com clear. Tá? Um 00 com clear. Então você fica aqui. Receita de bolo. Pronto, você fez isso aqui e resolveu o problema. Agora você não é só usar um macetário. Como é que eu faço para transformar isso num circuito? Então, primeiro, os bits da esquerda eu vou chamar de QB e os bits da direita eu vou chamar de QA. Quem é o próximo estado? O próximo estado é o que você... Vamos supor que a gente vai usar 2 flip-flops para resolver essa máquina síncrona. O próximo estado é o que você vai botar na entrada D. Porque quando você der o clock, o D vai para o Q. Então o D é o próximo estado do Q. Então quem é o próximo estado do 00? É o 01. Então o próximo estado é 01. Quem é o próximo estado do 01? É 10. Então o próximo estado do 01 é 10. Você vai preenchendo. Quem é o próximo estado do 10? Ele mesmo. Sempre. Ah, mas e o clear? O clear é um caso assíncrono à parte. Esses tracejados aqui a gente nem desenha nos nossos desenhos nesse primeiro exercício. Você nem desenha. E vai ficar aqui, absorve para sempre, até que se dê um clear. Então o próximo estado do 10 é o próprio 10. Tá? Ah, quem é o próximo estado do 11? Como você tem clear e veio para cá, don't care. Tanto faz, você não precisa raciocinar com 1, né? Ah, professor, eu poderia botar 1 aqui ao invés de 10? 1. Aí o meu load, melhoraria essa lógica aqui, né? Porque aqui deu o DB, deu QA mais QB.
E o DA aqui deu o QB barra, o DB barra, né? Então um é o inverso do outro, né? São os que estão faltando. Ah, se eu botasse 01 e aqui 11. Aqui, por exemplo, a lógica do load. O load é 1 nesse estado aqui, 01. É 0 nesses dois, é aqui de onde quer. Então o load coincide com o QA, vai ser o QA, né? Ah, se eu botasse 11 aqui, se eu botasse 11 aqui, o load seria QB barra QA. Mas qual o problema do load ser QB barra QA? Quando você desce o clear aqui, do 00, a pergunta é, como é que você faria para ir do 11 para o 00? Qual bit vai variar primeiro? Esse daqui ou esse aqui? Se for o da esquerda que mude primeiro, que venha mudar primeiro, aí qual o problema? Ele vai por um tecozinho de nanosegundo, ele vai de 11 para 01 e depois para 00. Ou seja, ele vai passar por esse estado aqui de forma transiente, né? Se ele passa de forma transiente, o QB barra end QA transientemente por 5 nanosegundos vai ser 1, ou seja, você vai ter um pulso espúrio, tá? Então, os estados que você escolhe aqui são importantes. Aqui não tem problema, né? 1, 0, qual bit vai mudar primeiro daqui para cá? Tanto faz, mudar primeiro, porque você só tem saída load, a load só é aqui no QB, tá? Então a gente vai ver muito essa parte de transiente, uma coisa, né? Aqui a gente precisa do clear, né? Normalmente nossas máquinas síncronas não precisarão do clear. Então aqui tudo bem, então o DB vai ser QB end QA e o DA vai ser o DB barra. E a lógica do circuito tá aqui, jogamos o frame, jogamos o frame nos dois clears, né? O frame quando tem um, então se inversor cancela com essas bolinhas aqui. Nós calculamos que o DB, que é esse cara aqui, é o QB OR QA. Então uma end com duas entradas invertidas e a saída invertida por De Morgan é uma OR, né? E o DA vai ser o DB barra. E nós já vimos também que o load coincide com QA, tá? Então o que resultou do nosso circuito? Resultou isso aqui, né? Resultou isso aqui, aquilo que eu tinha falado. Aqui vai ser o estado 00 de clear, né? Aqui vai ser o 00 sem clear. Nesse ponto aqui vai ser o 01 e o estado 10 vai vir até aqui, que é o momento onde você dá o clear. Quando você deu o clear tanto no QA quanto no QB, apagou os dois, tá? Beleza? Então esse exercício dá uma ideia do que a gente vai poder fazer aqui no capítulo 7. Tá? É um exercício, digamos assim, motivador. Tá? Para que serve uma máquina síncrona, uma receita de bolo? Nós vamos trabalhar com o diagrama de status. Então, a partir do próximo vídeo, a gente já vai ver pelo livro. Tá? Um grande abraço, até daqui a pouquinho.